E aí, vocês estão? Nessa aula de hoje, eu vou falar um pouco para vocês sobre a crise da República Romana. Lembrando que houveram muitas conquistas da plebe, só que essas conquistas da plebe beneficiaram somente os plebeus que tinham enriquecido com o comércio, não a plebe comum. Só enriqueceu, só favoreceu, essas medidas só favoreceram os clientes, aqueles que prestavam favores os patrícios. Então, a maioria das pessoas na Roma Antiga, na República Romana, ainda passavam por muitas dificuldades, lutavam por uma melhor distribuição de terras. E aí nós temos alguns representantes da plebe que lutavam por justiça, por melhores condições de vida para os romanos pobres. Um exemplo desses romanos são Tibério e Caio Graco, né? Que tinham sido eleitos tribunos da plebe. Tibério Graco, um dos irmãos, ele apresentou ao Senado um projeto de lei que determinava a criação de lotes particulares de terras públicas controladas por patrícios e por plebeus ricos. Só que essa proposta dele, ela não agradou aos romanos ricos. Por quê? Porque, de acordo com essa proposta, nenhuma família romana poderia possuir mais de 50 hectares de terras conquistadas. Um hectare equivale a 10 mil metros, não vamos esquecer disso. As áreas que passassem de 50 mil metros deveriam ser distribuídas aos pobres, segundo essa proposta, né, do Tibério. Só que o Senado ele acabou impedindo que essa lei fosse aprovada e pouco tempo depois o Tibério foi assassinado. Alguns anos depois, o Caio Graco, o irmão do Tibério Graco, propôs a fundação de colônias romanas nas terras que foram conquistadas. Só que para isso ele tentou enfraquecer o Senado, o que gerou muitos conflitos e que acabou também causando o assassinato dele, porque a gente sabe que os patrícios eles não queriam perder seus privilégios no poder, né? Além, gente, desse problema com a má distribuição de terras, a má distribuição de riquezas, as injustiças sociais em Roma, a escravidão também foi um desafio, porque o número de escravizados só cresceu dentro de Roma. Então, por quê? Porque os romanos eles realizaram diversas conquistas territoriais, como eu já falei para vocês, aumentaram os limites dos seus domínios, e aí a escravidão ela passa a ser utilizada com maior frequência. Por quê? Porque os povos dominados geralmente eram convertidos em escravizados. Um outro fator que ocasionava na escravidão era o endividamento. Muitas pessoas livres que não conseguiam pagar suas dívidas ou não tinham condições de sobreviver acabavam se vendendo como escravizados, acabavam se tornando escravizados. O abandono de crianças recolhidas por alguns mercadores para serem vendidas também foi uma prática que resultou bastante no aumento do número desses escravizados. Além disso, os filhos de escravizados eram considerados escravizados desde o nascimento. Nasceu de um escravizado, vai ser escravizado também. Em Roma, gente, os escravizados eles eram vistos como seres humanos inferiores e, às vezes, como bens que podiam ser vendidos ou comprados. Essas pessoas faziam parte do conjunto de propriedades do seu dono, ou seja, o cara possuía um lote de terra e também possuía um escravizado. O escravizado também era uma posse. Só que, por outro lado, apesar de ser uma propriedade, muitas vezes ele era considerado membro da família do seu senhor também. Ele poderia ser bem tratado, como ele poderia não ser bem tratado. Até o século III a.C., esses escravizados eles trabalhavam principalmente em atividades domésticas, exercendo algumas funções como cozinheiros, dançarinos, músicos, camareiros, professores dos filhos dos proprietários, dentre muitas outras atividades domésticas. Só que, com o decorrer do tempo, eles passam a trabalhar na mineração, na agricultura, no artesanato, no comércio,
a gente tem uma ampliação do campo de trabalho do escravizado. E, além de tudo isso, eles poderiam ainda coordenar o trabalho de outros escravizados representando o proprietário nos negócios, ou eles poderiam ser considerados gladiadores. Bom, falar um pouco sobre os gladiadores. Os gladiadores, eles eram escravizados lutadores. Eles podiam ter sido escravizados por endividamento, ou eles poderiam ser prisioneiros de guerra. Existiam escolas em Roma só para o treinamento desses gladiadores. As batalhas consistiam em algumas disputas entre lutadores armados com elmos, escudos, lanças, espadas. Eles deveriam lutar até que um dos dois caísse no chão. O vencedor deveria esperar o público para se manifestar a favor ou contra a morte daquele que tinha sido derrotado. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem, uma pintura que mostra exatamente isso que eu estou tentando ilustrar. O sinal que dizia se a vida do derrotado deveria ser poupada ou não era feito pelo povo, que fazia assim se ele fosse morrer, ou assim se eles considerassem que ele fosse viver. Na imagem aí vocês podem ver o pessoal fazendo assim, ó, um gladiador no chão com o outro pisando no pescoço dele, e o povo pedindo para que ele matasse o seu rival. Era uma atividade bem complicada, né? Essa de gladiador. E conforme a legislação de Roma, conforme as leis romanas, esses escravizados eles não podiam participar de nenhuma decisão política, nem opinar sobre as leis que favoreciam a sociedade. Muitos deles sofriam castigos e tinham uma rotina dura de trabalho, como os mineiros, os camponeses. Esses fatores eles eram responsáveis pela fuga de muitos desses escravizados. Às vezes eles poderiam ser libertos pelo seu proprietário. A alforria foi uma prática, a alforria, que significa justamente isso, a libertação do escravizado, foi uma prática muito comum em Roma, principalmente no meio urbano. Quando liberto, ele assumia o sobrenome do seu proprietário e se tornava uma espécie de filho adotivo. Quando ele era liberto, ele acabava entrando para a família. Só que, porém, conforme as leis romanas, eles não poderiam ainda ser cidadãos, mesmo que libertos. Em diversos momentos da história de Roma, esses escravizados também se revoltaram, sim, contra a sua condição de vida inferior. Algo que eu vou falar em outro vídeo. Ok?